Fala pessoal, beleza? Meu nome é Caio Souza, técnico motores da Takal, e hoje eu vim trazer uma dica muito legal referente a falhas prematuras de anéis. Então fica ligado nessa dica. Pessoal, quando a gente fala em falhas prematuras dos anéis, elas podem estar relacionadas a várias questões. Uma delas é a negligência na troca de óleo e a negligência na troca do filtro de óleo, dentro do prazo de quilometragem que pede o veículo, ou então num prazo de 6 meses, caso a quilometragem não seja atingida, tá? É muito importante, porque toda contaminação que a gente vai ter no óleo lubrificante ali no alojamento do cárter, ela pode ser jogada para a parede dos cilindros na hora de efetuar a lubrificação. Ela sendo jogada para a parede do cilindro, a primeira coisa que vai ser afetada é a superfície de trabalho de contato dos anéis com a parede do cilindro e também a saia dos pistões. Aqui nós temos um pistão onde ele sofreu com desgaste abrasivo, que é o desgaste por impurezas. Mas Caio, só isso pode ter ocasionado? Não. Pessoal, é importante também a gente se atentar no prazo da troca do filtro de ar. O porquê? O filtro de ar, ele faz o trabalho de retirar as impurezas do ar quando o motor do veículo puxa pela admissão para trazer para o cilindro, e ele estando saturado ou então ele estando danificado, ele pode deixar essas impurezas adentrarem para dentro do cilindro, ocasionando também um acúmulo de impurezas tanto na cabeça do pistão quanto também na parede do cilindro. Isso também vai efetuar um desgaste prematuro tanto no cilindro e na saia dos pistões, como também na superfície de trabalho dos anéis. Pessoal, não só substituição dentro do prazo do óleo lubrificante, do filtro de óleo, do filtro de ar também é importante, mas também quando nós recebemos o motor pós a retificação dentro da oficina para efetuar a montagem, nós também temos que efetuar uma limpeza fina deste motor. Como é que nós fazemos isso? Varetamos os dutos de lubrificação, fazemos a limpeza fina de todo o motor, tá? Não só isso, nós também temos que fazer a limpeza fina da parede do cilindro. Por quê? A parede do cilindro ela também pode acumular impurezas de retificação. Isso é normal após a gente ter feito a abertura do cilindro e ter feito o processo de brunimento, tá? E como é que a gente faz isso? A gente pega uma lixa 1200, uma lixa 1500 de água e a gente passa com a mão na parede do cilindro. Automaticamente a gente já vai retirar essas impurezas acumuladas na parede do cilindro e não vamos afetar o brunimento realizado pela retífica, tá? Então, fez o processo de limpeza do cilindro, a gente consegue se certificar que a parede do cilindro ela está totalmente limpa e que nós não teremos nenhum desgaste prematuro dos anéis por qualquer impureza que tenha se alojado dentro do brunimento ou então que ela tenha se fixado na parede do cilindro que a gente não consiga ver a olho nu, beleza? Nós já realizamos a limpeza do nosso motor, já realizamos a limpeza da parede do cilindro, agora nós vamos efetuar a montagem dos anéis. Pessoal, primeiramente uma coisa muito importante é a gente ter o alicate de instalação dos anéis. Para quê? Para que a gente não force demais os anéis na hora de abrir e ele acaba se quebrando ou também ele acabar trincando a superfície e a gente acabar não vendo a superfície de trabalho, tá? E além também da gente não efetuar uma torção nos anéis. Isso é muito importante a gente ter dentro da oficina.
E também é importante a gente se atentar na embalagem dos anéis. Nós temos uma numeração 1, 2 e 3. Isso é um indicativo da montagem correta em cada canaleta do pistão. Ou seja, número 1, primeira canaleta, número 2, segunda canaleta e número 3, terceira canaleta. Beleza? E, além disso, nós também temos uma marcação nos anéis. Anel de primeira canaleta, tá? Ele exerce uma função para cima, ou seja, ele segura toda a compressão da câmara de combustão na parte superior dele. Nós podemos observar que nós temos uma marcação top neste anel. Essa marcação ela tem que ficar voltada para cima, para que o anel exerça a função correta de segurar a compressão na parte superior da cabeça do pistão, tá? Se eu inverto esse anel, ele vai deixar com que a compressão passe para baixo, crie uma pressão dentro do cárter e o óleo que está alojado no cárter seja jogado para cima pelo respiro do motor. Só este anel que tem essa marcação? Não. O anel de segunda canaleta, ele também tem essa marcação top. O anel de segunda canaleta, ele faz a raspagem da maior parte do óleo lubrificante que fica alojado na parede do cilindro. Ou seja, a função dele, a força dele é exercer uma função para baixo, uma função de raspagem. Se eu inverto a marcação top para baixo para o sentido do cárter de óleo, ele vai fazer com que todo o óleo lubrificante que esteja alojado na parede do cilindro passe por ele e seja jogado para a parte superior, para a parte da câmara de combustão. Automaticamente nós teremos um motor que vai ter uma queima de óleo precoce, beleza? Então, até a instalação dos anéis nós temos que se atentar. O anel de terceira canaleta, ele não possui nenhuma marcação, porém, ele é constituído por 3 peças. 2 peças que nós chamamos de lâminas e uma terceira peça que nós chamamos de mola. A mola cria uma força nas lâminas contra a parede do cilindro. Então, a raspagem fina do óleo lubrificante na parede do cilindro vai ser efetuada pelo anel de terceira canaleta. Temos que também se atentar, ele não tem nenhuma marcação indicativa de sentido de montagem, qual que é o lado correto que vai para cima, qual que é o lado correto que vai para baixo, mas é importante a gente se atentar na montagem da mola. A mola, ela é quebrada, tá? Então ela não é uma peça inteira, aonde ela abre e fecha. E se porventura ela ficar montada desta forma, a gente chama disso encavalamento. A mola ela não vai exercer a pressão ideal com as lâminas, o que automaticamente o veículo ele também pode vir a ter uma queima de óleo na combustão. Então é importante a gente se atentar na montagem destes anéis também. Então agora nós sabemos que o óleo contaminado, filtro de ar contaminado, temos também que exercer a limpeza fina do motor, isso é muito importante, e também utilizar as ferramentas necessárias para a instalação dos anéis. Não só isso, os informativos que os anéis nos trazem, com numerações de posição das canaletas e também a marcação top na estrutura do anel para que a gente não monte invertido, beleza? Se você gostou dessa dica e quer conferir mais dicas sobre motores, nos sigam lá no YouTube, Academia do Motor, e também nos sigam nas nossas redes sociais, Takal Motor. Te esperamos lá!